Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical e queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-la a estar conosco ao longo desta programação. Esse programa que faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, tem como presidente pastor Ival Teodoro da Silva e o nosso desejo é que você seja abençoado, edificado através desta programação. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2025 com a temática E o Verbo se fez carne, o subtema Jesus sobre a ótica do apóstolo do amor. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem por título A intercessão de Jesus pelos discípulos. Porém, a lição passada, que está no nosso canal no YouTube, você pode acessar a Escola Bíblica Dominical SJP e ter acesso a esse conteúdo não só da lição passada, bem como de outras também. Nós estudamos a promessa do Espírito, onde falamos sobre assuntos maravilhosos e esse vídeo, digo uma vez mais, está à sua disposição. Nosso objetivo é sempre levar um pouco mais de conteúdo, conhecimento para você, professor, superintendente, que vai preparar a sua aula para esse próximo domingo, bem como também você que ama estudar a Bíblia através da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe em nome de Jesus. Não esqueça, se inscreva, compartilhe, dê o seu like lá, ative o sininho. Toda semana entra um vídeo novo no nosso canal. Nós hoje vamos estudar a lição de número 11. Para comentar essa lição, nós temos a presença do presbítero Rodrigo. Paz do Senhor, presbítero Rodrigo. Paz do Senhor, pastor Valcir, paz do Senhor, professora Thelma, e a paz do Senhor também a todos os nossos queridos amigos, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Maravilha. Professora Thelma Guedes, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Valcir, paz do Senhor, presbítero Rodrigo, e a paz do Senhor a todos os alunos, aos professores, aos irmãos que nos acompanham, aos irmãos que estão na Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos. Muito bem. Lição de número 11, então. A intercessão de Jesus pelos seus discípulos. Presbítero Rodrigo, texto áudio. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João, capítulo 17, versículo 3. Professora Thelma Guedes, verdade prática? A oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos dias atuais. Os objetivos da lição, o primeiro é meditar sobre a oração de Jesus pela sua glorificação, que se refere à sua missão redentora. O segundo objetivo, examinar a oração de Jesus pelos discípulos para que sejam protegidos e santificados. E o terceiro objetivo, mostrar a oração por aqueles que futuramente creriam, evidenciando sua perspectiva eterna e inclusiva sobre o reino de Deus. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe. Está no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 1 ao 3 e também versículos 11 ao 17. Acompanhe a leitura. Jesus falou estas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Após a leitura bíblica, nós vamos para o conteúdo da lição e hoje nós vamos pensar e meditar sobre a oração sacerdotal de Jesus, capítulo 17 do Evangelho de João, aonde Jesus ora por si mesmo, Jesus ora pelos seus discípulos e também ora por aqueles que hão de ter um encontro com ele e ser agregado ao reino dos céus, que é o caso da atualidade. Então essa oração maravilhosa, uma oração ímpar de Jesus, né? A introdutória nos diz assim, que nós vamos explorar esse capítulo, né? E pensar no princípio de unidade, do que Jesus fala em relação a ele com o Pai, a ele com os discípulos, o desejo dele que os discípulos fossem unos, né? Unidos, vivessem em unidade, assim como a unidade da igreja, né? Que viria na sequência e que é a igreja atual. Pensando nessa temática, o primeiro ponto, a oração de Jesus e a sua glorificação. Eu vou contigo, presbítero Rodrigo, porque o primeiro subponto fala da oração de Jesus, né? E é comum, a gente não consegue precisar quantas orações Jesus fez durante o seu ministério ou na Bíblia, né? Mas o que é evidente é que Jesus orava. Sim. Jesus orava, né? Agora, essa oração aqui, ela difere um pouco das demais, né? Se Jesus orava por um propósito, né? Sempre buscando, mas aqui ele faz uma oração diferenciada. Eu gostaria que você falasse sobre essa oração de Jesus do capítulo 17. Muito bem, pastor Valcir. Então, como o senhor muito bem disse, o ministério de Jesus foi regado de oração, de plena comunhão com o Pai. Isso, desde já, nos mostra que nós devemos ter também essa sensibilidade, buscar viver em plena comunhão com Deus através da nossa oração, do jejum, da nossa busca constante, não inconstante, mas constante para com Deus, porque se o próprio Senhor Jesus ele teve esse cuidado durante a sua vida, isso nos mostra que nós também devemos estar sempre em comunhão, orando, jejuando, lendo, estudando a palavra, para que possamos nos fortalecer nessa caminhada de fé. E como o senhor bem disse, essa oração, ela difere um pouco das outras, e os estudiosos, assim como está na nossa revista, eles costumam se referir a ela como uma oração intercessória, ou também a oração sacerdotal, ou a oração da consagração. E nós podemos observar que Jesus, ele intercede por si. Ele vai dizer ali no versículo de número 1, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Então, Jesus, ele ora por si, mas também ele ora pelos seus discípulos, e não somente isso, ele ora também para todos os crentes, aqueles que viriam crer através da palavra. E isso é maravilhoso, porque nós podemos ver esse cuidado pastoral, esse cuidado de Jesus, não somente por si, não somente pelos seus discípulos ali, os 12 que estavam ali, mas também o cuidado dele para com todos os salvos da igreja, toda a igreja invisível. Então, nós podemos observar isso, esse cuidado de Jesus, mostrando uma vez mais, eu repito, essa comunhão, essa plena comunhão que ele tinha, que ele manteve com o Pai ao longo da sua vida. E isso serve com certeza de exemplo para todos nós que não venhamos negligenciar essa importante obra, essa importante missão, essa importante obra que é a oração, que é muito importante essa comunhão, manter essa comunhão com o Pai, para que possamos aí ser fortalecidos e também completar a carreira, como o apóstolo Paulo vai dizer, completei a carreira e guardei a fé. Então, sem a oração, sem o jejum, sem a leitura da palavra, o cristão ele se torna uma presa vulnerável para as ciladas e armadilhas do inimigo, pastor. Ele faz 3 orações ali, né? Uma oração com 3 sentidos, né? Agora, professora Thelma, o segundo subponto vai falar ele vai orar mais especificamente por si mesmo, pela sua glorificação. O versículo 1, uma parte dele diz assim: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho.
para que o Filho glorifique a ti. Que tipo, está aí na lição, que tipo de glorificação é essa, professora? É quase um contraste, né? Ele pedindo essa glorificação, porque ela viria em um ato de uma morte, né? E uma das mortes mais, vamos dizer, humilhantes daquele tempo, mais terríveis, que era a morte de crucificação. Mas essa glorificação viria através da morte do Senhor Jesus, a qual, estando consumado, o Senhor Jesus, o ato da morte estando consumado na cruz do Calvário, viria essa glorificação, porque toda a humanidade agora estaria novamente recebendo a redenção e a salvação pelo ato da morte do Senhor Jesus. Então, Jesus ele vai pedir para o Pai para que o Pai aceitasse esse ato dele, essa morte, aceitasse esse sacrifício dele na cruz do Calvário e o glorificasse ele a partir daquele momento que ele tivesse ali sendo morto na cruz do Calvário. Mas nós vemos aqui a respeito desta passagem algumas situações e circunstâncias que aconteceram um pouquinho antes de Jesus fazer esta oração, principalmente do versículo de número 1. Nós vamos ver que Jesus, um pouquinho antes, quando ele está terminando o capítulo 16, ele vai estar pregando o sermão para os seus discípulos e ele já vai declarando a sua vitória. Ele vai dizer no final do capítulo 16, olha, no mundo vós tereis aflições, mas eu venci o mundo. E ele vai dizer para os seus discípulos, olha, tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus ele está terminando o sermão, pregando para os seus discípulos, falando sobre o Pai, e agora na oração sacerdotal, Jesus está falando para o Pai sobre os seus discípulos. E como o presbítero Rodrigo falou, o ministério de Jesus, a pregação e a oração sempre andou junto. Então, nesse momento, Jesus ele está finalizando ali o seu ministério terreno com uma oração. Como ele iniciou também, ele está finalizando. Um pouquinho antes dele ser entregue na mão dos homens, ele está fazendo esta oração. Então ele vai dizer, Pai, é chegada a hora. Glorifica-me por meio do sacrifício redentor do Calvário. Então ali naquele momento, talvez as pessoas que estavam olhando, as pessoas que estavam passando por ali, estavam vendo um homem que estava passando por seu momento de maior humilhação, de maior dor, de maior sofrimento, mas não sabia que aquele sacrifício seria um momento de maior glorificação, porque o Senhor seria glorificado. Porque ao terceiro dia, aquela morte não era o fim, mas aquela morte era o início de um novo tempo para toda a humanidade. A humanidade que estava destituído da glória de Deus, agora voltaria a ser instituído. A humanidade que estava separada de Deus pelo pecado, que havia entrado no mundo desde a queda do homem, desde o pecado de Adão e de Eva, agora, pelo sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, o povo agora ele estava recebendo a redenção novamente do Senhor Jesus. E era por isso que essa glorificação ela viria, porque Jesus não ficaria preso naquela cruz ou preso dentro de um túmulo, mas ao terceiro dia, como nós vamos ver um pouquinho adiante no capítulo 21 mesmo de João, quando Maria, bem cedinho pela manhã, ela vai ao sepulcro e ela vai ver a pedra revolvida, ela vai encontrar com o anjo, ele vai perguntar, por que procura aquele que está vivo, Por que procura dentre os mortos aquele que vivo está? Ele não está vivo, mas ele já ressuscitou. E ele é a nossa esperança de salvação. Jesus Cristo, aquele que morreu, mas ressuscitou. Então nós vemos aqui, até mesmo no versículo de número 3 aqui de João, nós vamos ver o escritor David Brown, ele vai dizer bem assim, o verso de número 3 vai falar, e a vida do capítulo de número 17, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós vamos ver que ele está orando, pedindo para o Pai que glorifique ele, e depois ele vai dizer, assim como lhe deste, o verso de número 2, para nós entender melhor, poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro,
e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós vamos ver aqui, David Brown, ele vai dizer o quê? No verso de número 2, que conheçam a vida eterna. Conhecer a vida eterna, portanto, não é uma mera existência consciente e terminável, mas é uma vida de conhecimento com Deus em Cristo Jesus. E conhecer o Deus, o verdadeiro e único Deus, pessoal, é um glorioso contraste, igualmente com o politeísmo pagão ou naturalismo filosófico ou panteísmo místico, ou seja, você vai estar, pelo sacrifício de Jesus, pela glorificação do Senhor na cruz do Calvário, nós tivemos a oportunidade, e nós continuamos tendo, de conhecer o único e verdadeiro Deus, e adorá-lo pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Deus verdadeiro, e também a Jesus Cristo. E nós vamos ver que aqui no capítulo 17 de João, é o único lugar que o Senhor Jesus, em oração, se refere a Ele mesmo como Jesus Cristo. Em outros lugares, nos evangelhos, nós nunca vemos Jesus referindo-se a Ele próprio como Jesus Cristo. E David vai dizer assim: este é o único lugar onde o Senhor se dá a este nome composto, depois de tão presente na pregação escrita apostólica. Aqui os termos são usados em seu significado escrito: Jesus, porque ele salva o seu povo dos seus pecados, e Cristo como ungido, com a plenitude incomensurável do Espírito Santo para o exercício do seu ofício salvífico. Então nós vemos que o Senhor, ele vai fazer esta oração, e dentro desta oração essa glorificação vem, e ele se apresenta como o Jesus Cristo, aquele que salva, e o Cristo, aquele que tem os ofícios salvíficos para toda a humanidade. É por isso que hoje você tem essa esperança em Cristo Jesus, porque houve lá atrás um sacrifício salvífico na cruz do Calvário. Glória a Jesus, né? Então Jesus, ele faz essa oração, nós estamos olhando a oração de Jesus e a sua glorificação, né? E a oração pela sua glorificação, e parece um pouco, você falou, um contraste, né? Um paradoxal aí. De Jesus, 16:33, ele: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Mas que vitória é essa que ele vai morrer, né? Ele está falando que vai morrer e está dizendo que venceu, né? Como é lindo olhar para a Bíblia nessa ótica, né? E Jesus aqui está então orando, e o terceiro subponto vai trazer algo que eu acho muito interessante nessa oração, que é a mesma glória com o Pai. E aí ele vai usar versículos, né? O 17:5, aliás, né? Eu até vou pedir para vocês me ajudar com a Bíblia aí. Mas, ó, e agora, ó Pai, glorifica-me contigo com a mesma glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Sim. No mesmo Evangelho, capítulo 1, versículo 1 e 2, vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Sim. E depois o verso 2... me ajudem aí, fugiu aqui, gente. Tudo que foi feito. Sem ele tá aqui, tá fácil aqui. Vai lá, Rodrigo. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Glória a Deus, olha que lindo. Então ele está falando dessa mesma glória que ele tinha com o Pai. Se a gente pegar o versículo 11 do capítulo 17, o versículo 21 e o versículo 24, eu vou citar aqui o 24, diz assim: Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, deixa eu voltar aqui, gente, eu me embacei aqui. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também eles estejam comigo, os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Olha que lindo. É lindo isso aqui. Então Jesus está falando da mesma glória. A curiosidade é que glória, no grego, é doxa, né? Doxa. Glorificar é doxazo, né? Que tem a mesma raiz. E eu fui pensar, e abro aqui para a gente conversar, sobre essa glória. Quando Pedro vai fazer uma oração, 1 de Pedro 5,10, ele vai dizer assim: e o Deus de toda glória, que em Cristo Jesus nos chamou, né?
E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou a eterna glória. A glória ali é doxa. E aí a mesma condição, a mais gloriosa condição, a mesma condição do Pai. Então Jesus está dizendo aqui, Pai, nós somos um, temos a mesma condição desde a fundação. Então eu quero que agora o Senhor me devolva, né, essa glória, glorifique o teu Filho. Então esse princípio de unidade que Jesus traz aqui, eu acho lindo. É lindo. Lindo, né, Rodrigo? Lindo. E só pegando um gancho naquela questão daquele aparente contradição, aquele paradoxo da morte de Jesus na cruz, aparentar ser ali uma derrota, mas o ex-ladrão na cruz, que a tradição chama Dimas, entendeu o mistério, né? Porque ele olhou aquele homem que aparentemente estava ali derrotado na cruz, ali em agonia, ele disse, lembra de mim quando entrares no teu reino. Então ele entendeu que aquele homem tinha um reino, era um rei. Então olha só que mistério forte e profundo, né? E por isso que Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, só completando aí essa questão, muito, muito interessante, muito profunda mesmo. Agora, essa questão da glória, da mesma glória, eu vejo como ali uma refutação muito forte, ali ao meu ver, em relação ao que defende o arianismo. Eles vão dizer o quê? Que Jesus, a gente já aprendeu isso nas lições anteriores, em outras revistas, né? Vai defender que Jesus é um Deus menor ou ele foi criado em algum momento, ele passou a existir, ele não é coeterno com o Pai. Então Jesus, ele vai dizer justamente que, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, quer dizer, é uma glória. Jesus mostra com essa afirmação, ou com esse pedido, né? Ele mostra a sua pré-existência, então que ele não foi criado, que ele sempre existiu, antes de todas as coisas, ele sempre existiu, e também a sua divindade. Então, isso mostra aí de forma clara, cristalina, que Jesus, ele sim é Deus e ele sempre existiu, ele não passou a existir em algum momento. E corroborando com esse texto, com essa questão, eu me lembro aqui do Evangelho de João, aqui no capítulo de número 8, Jesus ele vai dizer o seguinte, em relação ali aos fariseus, ele vai dizer, está igualmente escrito na vossa lei que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testemunho sobre mim mesmo, e o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Então Jesus ele vai dizer também, contradizendo aí o que defende o unicismo, né, que Jesus ou o modalismo, que Jesus e o Pai são a mesma pessoa, o Espírito Santo é a mesma pessoa. Jesus vai dizer, olha, na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é válido. Eu testifico de mim, então um voto, mas também o meu Pai testifica de mim, então é dois. Então mostrando claramente que Jesus, ele é Deus, ele sempre existiu, mas é coeterno com o Pai. São duas pessoas distintas, porém é uma só divindade. Então nós podemos observar isso vendo essa questão desse pedido que o Senhor Jesus fez ao Pai, pedindo para o Pai. Nós sabemos a questão do texto de Filipenses que vai dizer que ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, ele não deixou de ser Deus, ele não tirou a sua divindade, simplesmente a ocultou, mas ele permanecia Deus, sempre foi e sempre será. Então nós podemos observar esse pedido tão lindo que Jesus faz ao Pai, que ele voltasse, que ele tivesse aí novamente aquela glória que ele tinha com ele junto antes de todas as coisas existir. É um pedido muito lindo. É lindo, né? E é uma mesma essência, uma essência plena, né? Não fragmentada. Você não vai pensar em fragmentos, isso, né? É por aí, né? E é tão plena que em continuação em Filipenses, né, 2, no verso de número 9, o apóstolo Paulo ele vai revelar 7 aspectos dessa exaltação, que de fato vai acontecer, já aconteceu e vai se manifestar, na verdade, para nós que estamos aqui, que vai, como diz a palavra do Senhor, 2:9 de Filipenses, que vai dizer, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós vemos que essa glorificação, ela aconteceu já,
mas vai ser manifestada para nós que estamos aqui aguardando. E nós que estamos em Cristo Jesus também seremos glorificados. Então, quando o Senhor vai falar aqui no capítulo 20, no versículo de número 24, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. O Senhor estava falando para nós que estamos aqui no mundo. Certamente as aflições que ele estava dizendo que nós iríamos enfrentar e que os discípulos de Jesus enfrentaram naquele tempo, de alguma forma, sim, iria em algum momento nos afligir, mas a glória do Senhor, ela seria maior, e se nós estamos com o Senhor, essa glória iria se manifestar, trazendo para nós uma esperança, dizendo que assim como o Senhor venceu e foi glorificado, certamente nós também venceremos e seremos glorificados. Um dia estaremos com Ele, onde Ele está com o Pai também. Coisa linda. Glória a Deus. Então, essa unidade, né? Eu vou encerrar aqui com o 17:21, que diz assim: a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, eles falam, assim como que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a gente pensa nesse primeiro ponto sobre a oração de Jesus e a sua glorificação. E agora nós vamos para o segundo ponto, que vai falar da oração mais específica, a oração de Jesus pelos seus discípulos. E aqui a gente vai caminhar um pouquinho e pensar sobre qual era o desejo do Mestre, né? Então, primeiro nós vamos olhar a intercessão pela proteção dos discípulos, depois os discípulos recebem a palavra e depois os protegidos do mundo, né? Então eu vou contigo novamente, professora Thelma, pensar nessa, que é dos versículos 4 a 8, né? A intercessão de Jesus pela proteção dos discípulos. Nós vamos trabalhar no próximo ponto com mais precisão, no ponto 3, sobre a unidade. Mas ele, nessa proteção aqui, ele também pede pela unidade dos discípulos, né? Pede também, que seria extremamente importante para que eles pudessem dar continuidade no plano, né, que o Senhor Jesus havia começado de anunciação do Evangelho para toda a humanidade, né? Cristo, ele orou pelos seus discípulos. Nas suas diversas dificuldades, Jesus, ele intercedeu pelos seus discípulos. Nós vemos que na passagem avassaladora da tempestade, em Mateus 14, 22 ao 33, Jesus orou pelos seus discípulos. Jesus orou por Pedro quando ele estava sendo peneirado ali, quando Satanás pediu. Jesus intercedeu também por Pedro ali em Lucas 22, capítulo 22, versos 31 e 32. Agora, Jesus ora por eles antes de ir para o Getsemane ou Getsemane. E Jesus, ele, nessa oração, ele faz dois pedidos fundamentais ali para os seus discípulos. O primeiro deles é que os seus discípulos fossem guardados do mundo, né? E que mundo que é esse, né? O sistema que se opõe a Deus. O mundo, ele nos odeia. O Senhor falou em João 14 que nós seríamos odiados pelo mundo. E naquele tempo, para os discípulos no início seria muito difícil, porque eles estavam lutando contra o judaísmo. Estaria ali como o evangelho era a seita, era o caminho, eles eram tidos como uma seita. Estavam iniciando um novo evangelho, iriam iniciar um novo evangelho, eles nem sabiam o que viriam pela frente. Então, essa oração intercessória de Jesus para os seus discípulos era para que eles pudessem ser guardados de todos esses ataques que viriam. É por isso que em Atos 2, Jesus vai falar para eles que eles iriam ser revestidos de poder e depois eles seriam testemunhas. Por isso que primeiro Jesus ensina-os e não dá poder, para que primeiro eles aprendessem até mesmo a orar, a jejuar, e aprendessem do Senhor Jesus, caminhando com o Senhor, vendo os ataques que Jesus estava sofrendo naquele tempo, dos escribas, dos fariseus, de todas aquelas seitas, e depois Jesus lhes dá o poder, e agora, revestidos de poder, eles passam a ser testemunha, mas mesmo assim, eles sofreriam muitos ataques, eles precisariam de um intercessor. E Jesus, ele faz essa oração específica, intercessória, pedindo para que Deus guardasse eles do mundo. E os discípulos, eles precisavam ser guardados do mundo. E o Senhor ora por eles. Então, nós vemos que essa oração foi extremamente importante. E até hoje, né, eu acredito que o Senhor está intercedendo por nós. Porque nós também somos discípulos de Jesus e estamos no mundo. Estamos nesse mundo e estamos também sendo, muitas das vezes, atacados.
por todos os lados, né? Não somente por situações, por pessoas visíveis, mas também por Satanás, que é invisível. E também o Senhor fez uma segunda oração, que eles fossem guardados do maligno. Ali, também no capítulo, no verso de número 15, vai dizer, né? Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O verso de número 15 vai dizer isso. O maligno, ele é um inimigo real, Satanás. E ele, sabemos que ele entrou na vida de Judas e levou ele para o caminho da morte. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o quê? Que Satanás, ele cega o entendimento dos incrédulos, 2 Coríntios, capítulo 4, verso número 4. Paulo também diz que devemos ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. E também, né, Efésios 6, 11. E Pedro também afirma que o diabo anda em nosso derredor, buscando a quem possa devorar. Então nós vemos que o Senhor, ele é muito específico na sua oração. Ele tem esse cuidado de orar pelos seus discípulos de uma forma muito específica, pedindo para que o Senhor cuide dos discípulos e também da unidade, porque unidos, em unidade eles iriam crescer, em unidade eles iriam avançar, unidos eles iriam conseguir alcançar o maior número de pessoas e o evangelho seria espalhado por toda a terra. E foi o que aconteceu, eles conseguiram continuar unidos e depois, não vem ao caso, mas nós vemos que o plano do Senhor adiante era da salvação de Paulo, e Paulo era aquele que era uma ameaça para a igreja. Nós sabemos que a introdução de Paulo no meio daquele povo, eles precisariam estar muito unidos. Então nós vemos que essa oração foi muito importante para a vida deles, foi uma cobertura espiritual que o Senhor deu para eles através dessa oração. Então o Senhor Jesus, ele foi muito tremendo e cuidadoso. Um pouquinho antes dele ser assuntos, ele teve esse momento de parar. Eu acho lindo isso no Senhor Jesus, desse cuidado. Ele sabia que um pouquinho mais adiante ali, por poucas horas, ele iria para o Getsemane, ele iria orar de novo, mais uma oração agora pedindo força para ele. Mas um pouquinho ele teve o cuidado de orar pelos seus discípulos, orar pela igreja e orar por todos, por ele mesmo. Então foi maravilhoso. E os discípulos de Jesus, sem saber, ele estava ali sendo acolhido pela oração do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, né? Me veio à memória agora o mundo empresarial, porque hoje há escritores, né? E existem, né? Que pensam Jesus o maior psicólogo que já existiu, Jesus o maior líder que já existiu. Então eles vão trabalhar sempre Jesus numa perspectiva mercantil, né? De um grande homem, e de fato Jesus é um grande homem, mas aqui nós estamos falando de uma oração e ele sabe qual é o caminho, ninguém vai escrever sobre isso, né? Porém eu lembro de um livro, se não me falha a memória, 12 Homens e uma Missão, e tinha uma resenha lá que dizia assim: entenda como Jesus, com apenas 12 homens, construiu a mais sólida, duradoura e longa empresa de todos os tempos. Ou seja, nessa proposta que traz essa oração intercessória, porque Jesus aqui no finalzinho desse ponto ele vai dizer, né, que se mostrassem prontos para prosseguir com a missão da evangelização. Ou seja, o desejo de Jesus era equipar esses homens, né, esses apóstolos, de tal forma que acontecesse o que aconteceu, né? Exatamente. Então essa é a proposta. O investimento dele foi de quase 3 anos e meio, quase 4 anos. Tinha que ser fechado com a chave de ouro. E quem melhor do que Jesus para interceder por eles? Exatamente. Agora vem o segundo ponto que eu vou contigo, né? Porque eu creio que dentro dessa mesma linha de raciocínio, porque ele vai usar o versículo 6, né? O versículo 6, eu vou para lá de novo, ó. Eu pego o finalzinho dele aqui na página: manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo, eram teus e tu me deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra, né? Então, a preocupação de Jesus também com essa absorção da palavra, né? Com certeza, porque Jesus, e a gente pode observar isso ali no Evangelho, no Evangelho de João, ali no capítulo 14, versículo de número 26, olha só o que o texto diz: mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Então Jesus, sim, ele teve toda essa preocupação de ensinar os seus discípulos o caminho,
de ensinar no caminho, ensinar a palavra, ensinar a verdade, mostrar a eles a direção que eles deveriam fazer, como eles deveriam agir. E também essa preocupação, olha, o Pai enviará em meu nome o Consolador, o Espírito Santo, e ele vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. E é interessante aqui, se a gente parar para analisar somente esse versículo, e isso também é muito importante, e mais uma vez eu digo, a importância de nós estudarmos a palavra do Senhor, de nós termos ali o cuidado de prepararmos ali um momento onde nós vamos estar examinando as Escrituras. Jesus mesmo vai dizer, errais porque não conheceis as Escrituras, né? Então, é importantíssimo, porque uma vez nós analisando, estudando, lendo, nós, em alguns momentos da nossa vida, momentos de dor, momentos de luta, momentos de dificuldade, o Espírito Santo, ele irá nos lembrar de tudo aquilo que nós estudamos, aquelas mensagens que nós ouvimos ali na pregação, na ministração. Isso é maravilhoso. Agora, como ele vai fazer nos lembrar se nós não estudarmos, se nós não lemos a palavra, se nós examinarmos as Escrituras, não é? Então, é muito importante essa questão quando nós observamos a preocupação do Senhor e essa atenção do Senhor que os discípulos guardassem a palavra e praticassem a palavra, tudo aquilo que ele ensinou. E existe uma frase de Robert Muir-Machene, e ele vai dizer, olha, se eu pudesse ouvir Cristo orando por mim no quarto ao lado, não temeria 1 milhão de inimigos, mas a distância não faz diferença, ele está orando por mim. Então nós temos que ter a plena convicção que neste momento Jesus é o único mediador, Jesus ele está ali ao Pai intercedendo por nós, e temos aí a garantia de que nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo que habita em nós, ele nos lembrará de tudo que o Senhor Jesus tem nos ensinado através da sua palavra. É importante frisar, irmão Rodrigo, irmão Thelma, que para o professor, você professor, reforçar isso para os seus alunos. A importância de guardar, de ler, de meditar. Porque nós estamos numa geração hoje que as pessoas estão usando a Bíblia como parece um caça-mensagens, né? Verdade. Eu vou pregar e então agora eu preciso de uma mensagem. E aí, quanto mais ele prega, mais mensagem vai buscar. Ok, mas a ideia primária não é essa. Estou tendo experiências maravilhosas ultimamente com Deus em relação aos preparos de estudos e mensagens. O quanto, esses dias eu compartilhei com minha esposa, estava de manhã, levantei bem cedo e comecei a preparar um texto. E aquele texto foi tão impactante na minha vida que eu passei a chorar e me alegrar na presença de Deus ali, só eu e Deus. E aquilo confirmou promessas, veio aquela evidência novamente de que Ele está presente. Então, é isso que nós precisamos, não é procurar a Bíblia só na hora de preparar a mensagem. Nós temos que estar com ela continuadamente, né? Com certeza. Porque essa era a proposta de Jesus, eles receberam a tua palavra, eles têm que estar fortalecidos. Ele ora. E agora o terceiro subponto, que a gente vai pensar um pouco aqui, protegidos do mundo, que é a oração que ele faz, né? Se não me falha a memória, você já leu aí, né? Mateus 14, né? Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre de todos os males. O primeiro entendimento aqui é a palavra mundo, né? Porque Jesus está dizendo, eles não são do mundo como eu não sou. Até brincadeiras, né, que não vamos entrar nos pormenores aqui, dessa ideia de sou do mundo, deixei de ser, né? Mas o mundo aqui nós temos que entender, e o próprio contexto aqui do ponto 3 vai trazer, ele está muito claro aqui. Primeiro, é importante prestar atenção no termo mundo. Esse pode se referir-se ao universo criado, conforme a gente já leu aqui, o 17:5, né, que está lá muito claro. Ó, vamos pegar aqui. Opa, deixa eu botar aqui, né, que o 5 está bem cortadinho aqui. Ó. E agora, Pai, glorifico-me contigo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ele está falando do universo. Ou a humanidade, João 3,16, que é clássico, textual, né, porque Deus amou o mundo, pessoas, né? Mas também ele pode, nesse caso aqui do 17:14, que a gente está falando protegidos do mundo, que eu li, ele está falando de um sistema espiritual governado por Satanás.
Aí é pesado, porque primeira de João, mesmo João escrevendo a sua carta, no capítulo 5, versículo 19, ele vai escrever assim, ó: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Ou seja, é um sistema espiritual em estado de decomposição, e eu posso usar o termo até putrefação mesmo, porque a decadência é terrível, e Jesus está orando: eu não quero, Pai, que o Senhor tire eles de lá, mas que guarde eles, né? Isso é lindo, porque às vezes a gente começa: ai, que mundo horrível, volta Jesus, né? Ai, eu não queria mais estar. Não, Jesus quer exatamente que nós estejamos aqui, guardados por ele, né? Então ele está falando desse sistema. Por quê? Efésios 2:2 e Filipenses 3:20 e 21 nos dá uma ideia, que agora nós somos, através de Cristo, cidadãos dos céus. Não pertencemos mais a esse mundo, então nós não podemos absorver esse sistema maligno. Esse mundo espiritual, Exatamente. maligno. Esse sistema maligno que está aí, ele não pode inserir na igreja. Isso é importante ser aplicado, né? Então Jesus, ele quer que o desejo dele na oração é que eles sejam protegidos e guardados de todo o mal. Então há uma segurança para nós, né? Ele estava orando lá, eu gostei da expressão que você usou do escritor aí. Sim. Não importa a distância, né? Mas ele está nos protegendo, nós estamos guardados. Por quê? Está claro até na própria lição, ó, esse mundo sob a influência do príncipe deste mundo. Sim. Que é o inimigo. João 14:30 vai dizer isso. Por que ele tem esse principado? Por que ele tem essa autonomia? Porque Deus permitiu. Na verdade, ele não tem poder nenhum. Ele só age mediante a permissão e até onde Deus permitiu. Porém, nós estamos inseridos. Eu volto aqui de novo. Nós estamos inseridos. E como estamos inseridos, nós vivenciamos essas situações. Mas a palavra de ordem aqui é para marcharmos, né? Para marcharmos. Porque estamos protegidos, não é isso, Rodrigo? Sim. E é por isso que que o Senhor Jesus, ele subiu aos céus e rogou ao Pai que enviasse o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o que nos faz, que nos reveste, que nos capacita para que nós venhamos viver neste mundo, né? E guerrear também nesse mundo. É o Espírito Santo que nos dá discernimento, é o Espírito Santo que nos revela, é o Espírito Santo que nos dá direcionamento para que nós venhamos andar e ser guiados pelo Espírito Santo neste mundo que está em trevas, jaz no maligno, nesse reino espiritual, né, que está perdido. Então o crente, o cristão, ele precisa ter o Espírito Santo. Então a obra foi completa, né, salvífica, ela está sendo completada em nós pela pessoa do Espírito Santo. Nós estamos com vida aqui na terra porque nós temos o Espírito Santo que foi enviado por Deus pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aí vale uma pergunta importante agora, né? Até uma ideia, né? Tem crente que põe fitinha vermelha no carro, no braço, cristãos, né? Tantos subterfúgios aí que Sim. arrumam, né? E você foi perfeito agora nessa palavra. Nós temos o Espírito Santo. Sim. Eu acho que a presença do Espírito Santo habitando na minha vida, na nossa vida, habitando em você, que está aí do outro lado nos assistindo, essa presença ela é suficiente. Sim. Porque Ele é Deus. E o Deus habitando em nós nos faz forte. Então nós precisamos de entender isso através da palavra. Rodrigo, por aí. Com certeza. E o apóstolo Paulo vai dizer que Ele é o penhor da nossa herança. Ele é a garantia da nossa salvação. Porque o selo do Espírito, ele mostra, o selo ele tem duas características. Mostrar ali a propriedade, né? Primeiro, mostrar a propriedade, porque o selo naquela época, ainda mais no contexto romano, demonstrava propriedade. Está selado ali, então Exato. Pertence a tal pessoa, pertence a Roma, digamos assim. E também mostrava que é a garantia. Então, qual é a garantia que uma carta vai chegar para um determinado endereço? É o selo. Sem selo, ela não chega. Então, o selo do Espírito é a nossa garantia. Então, quando todos os salvos, todos os crentes que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, naquele momento, ele foi justificado, ele foi perdoado, ele foi declarado justo e ele recebeu o selo, recebeu o Espírito Santo, que é a garantia. Aí também, claro, depois aí acontece a regeneração, acontece o processo da santificação, que é dia após dia, e tudo isso com a ajuda da graça, com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos vencer
aí as tentações, as investidas do maligno, porque sozinho nós não temos condições de vencer esse sistema, mas com a ajuda de Deus, com a ajuda da graça do Espírito Santo, nós somos mais que vencedores. Glória ao nome de Jesus por essa oração intercessória, né, que ele faz. Amém. Então agora nós vamos para o ponto 3, né? Depois de pensar nessa oração tão gloriosa de Jesus pelos seus discípulos, nós vamos pensar agora no ponto 3, a oração de Jesus pelos que viriam a crer, né? Primeiro ele faz a oração, né, pela sua glorificação, ora por si mesmo, depois ele ora pelos discípulos, e agora nós vamos então pensar nessa oração de Jesus pelos que viriam a crer, oração pela unidade da igreja, o propósito da unidade, oração por encorajamento à unidade. Olha que interessante, que vai frisar muito unidade aqui nesse ponto. Thelma, vamos com você aqui já, a oração pela unidade da igreja, né? Então, nessa oração de Jesus, ele trabalha, está até na lição, e de certa forma, o desejo dele é que a igreja tenha uma harmonia espiritual, é isso, né? Uma harmonia espiritual que seria fundamental para que pudesse o mundo conhecer Deus. Se não tivesse se essa harmonia não fosse construída e pudesse demonstrar para o mundo não iria reconhecer esse Deus todo-poderoso. Nós vamos ver que aparece aqui 5 vezes, né, este pedido do Senhor Jesus pela unidade absoluta é feita 5 vezes aqui dentro do capítulo de número 17. Então o Senhor dá uma ênfase muito grande nessa oração pela unidade dos seus discípulos, a unidade dele com o Pai, a unidade da igreja. E isso é feito para quê? Para convencer o mundo que ele foi enviado por Deus e para fazer essa obra tão poderosa que é a obra de salvação. E nós vemos aqui que o segredo para o reconhecimento mundial do cristianismo é que a igreja se torne um. Não tem como o mundo reconhecer Cristo ou o nosso Deus se a igreja não se tornar um com Deus. Aonde há divisão e aonde não há uma unidade em palavra e em obras, né, não tem como ter esse reconhecimento. Então, o Senhor Jesus ora para quê? Ele ora para que a igreja, esta oração apresentada no capítulo 17, vai ter como a unidade como testemunho. Jesus pede para que os seus discípulos sejam um, para que o mundo creia que ele foi enviado pelo Pai e que o Pai os ama tanto quanto o ama. A unidade em amor também, para que todos amem uns aos outros como a si mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas, mas também eles amem uns aos outros. Jesus pede que eles sejam um, como ele e o Pai são um, e que eles estejam neles e o Pai estejam neles, para que haja uma unidade perfeita, uma unidade missionária também. Jesus pede que eles estejam em nós, para que o mundo creia que Deus enviou e o mundo possa ver o amor de Deus refletindo na unidade entre os crentes. A unidade como desejo de Jesus. Jesus deseja que os seus seguidores estejam com eles na glória do Pai, para que vejam a glória que ele recebeu. Nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso de número 14, nós vamos ver aqui que todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Aqui eles estavam a igreja já estava no cenáculo unida em oração. Mas em Atos 2 também, depois, cumprindo aqui o dia de Pentecostes, eles também já estavam orando, né? Atos 1, estavam todos, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E no verso de número 46 do capítulo de número 2 vai dizer: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então hoje nós vemos que a igreja do Senhor, esta oração o Senhor fez para a igreja naquele tempo, mas para a igreja desse tempo também. Hoje nós precisamos buscar essa unidade, essa mesma linguagem, para que quem está de fora olhe para a igreja e não veja a igreja, veja Deus.
O que está faltando muitas das vezes para nós é isso, é esse entendimento que a igreja, nós estamos aqui representando Deus. Quando eu falo igreja, eu digo pastor, eu digo presbítero. Então nós temos que ter esse cuidado de ter esta comunhão tão singela, tão profunda, tão íntima com Deus, ao ponto de nós e Deus sermos um também. E o mundo olhar para nós e não enxergar nós, mas enxergar Deus ao ponto de querer ser atraído, né? Ser atraído por essa unidade, por essa comunhão. E olha como o Senhor Jesus estava preocupado. Ele nem tinha ainda, né, ido para a cruz, mas ele já estava fazendo uma oração, né, pedindo para que o Senhor trouxesse essa unidade para a igreja que viria, a igreja que ele estava iniciando, a igreja que continuaria depois de milênios, né, já faz 2000 anos, e a igreja que continuaria até a volta dele. E somos nós essa igreja que representamos esse Deus aqui na Terra. Oração pela unidade, né? E eu vou agora contigo, presbítero Rodrigo, sobre o propósito da unidade, mas é interessante quando a gente olha, porque Jesus, ele é referência à autoridade para falar em unidade, né? Porque onde ele chegava, ele gerava essa união. Ele tinha esse princípio. E outra, ele não trabalhava, o pai pensa assim, mas pode fazer desse jeito que eu garanto. Né? Ele trabalhava em comunhão. Tem muitas coisinhas hoje, né? A gente não quer abrir por esse caminho, né? Mas, na verdade, a unidade, ela faz isso. E Jesus, ele vai dizer, pai, tu somos um. Então ele trabalha, nós olhamos para a Trindade, como a gente falou lá, não é fragmentado, Deus não é Trindade sozinho, Jesus não é Trindade sozinho, o Espírito Santo não é Trindade sozinho, ou seja, a Trindade é composta pelos três, não tem como ser diferente. Então essa unidade é que nos dá segurança. Rodrigo, esse propósito. O próprio casamento, né, pastor Valcir, serão uma só carne. Então você vê essa questão da unidade muito bem explícita na Bíblia, esse desejo de Deus que viemos ser um, né? Então isso fica muito bem revelado, muito bem claro com essa oração do Senhor Jesus. Mas eu gostaria de fazer aqui uma distinção entre uniformidade e unidade. Uniformidade é a maneira que todos pensam, agem, fazem exatamente do mesmo jeito. Anula a diversidade, é algo externo, mecânico, muitas vezes imposto. Por exemplo, os robôs, uma máquina, são programados em série e são exatamente iguais. Então, eles foram programados para fazer aquilo e eles não vão fugir disso, eles fazem isso. Só que Deus não nos chama para isso, Ele chama para uma unidade, que é diferente. Porque ela tem uma diversidade, ou seja, são várias salvos em vários lugares do mundo, bilhões de salvos ao longo da história, só que cada um tem uma característica, tem uma personalidade. Se a gente for olhar nos 12, cada um tinha uma personalidade, cada um tinha ali um jeito, um gênio. E quando acontece o processo da salvação, Deus, ele não tira a personalidade da pessoa. Claro, a pessoa, ela consegue dominar ali o seu jeito, as suas coisas negativas através da ajuda da graça do Espírito Santo, como falamos anteriormente, mas ele não perde a sua identidade, aquilo que é inerente a ele. Então, é interessante nós pensarmos assim, Deus usa e mantém cada um a sua identidade, ou seja, os seus dons, suas características, mas trabalha junto com os outros. Então, e é interessante, pastor Valcir, a gente pensar assim, muitas das vezes a gente olha para a televisão, um congresso, e a gente vê aquele pregador, aquele professor, aquele teólogo, e é natural que a gente pense assim, nossa, como Deus usa, e a gente admira a eloquência, enfim, mas Deus, Ele quer te usar também, mas não que você seja igual, mas Ele quer te usar do jeito que você é, da sua forma, da sua linguagem, porque através da sua vida, Deus vai alcançar outras pessoas, Deus vai te usar, porque se Ele quisesse um outro daquele lá, Ele tinha feito, mas Ele fez cada um de uma forma diferente, usa cada um de uma forma, de uma maneira diferente, que isso mantém a identidade de cada um. Então é interessante a gente pensar assim, e que isso é algo interno, gerado pelo amor e pela ação do Espírito Santo,
né? O próprio apóstolo Paulo vai fazer essa ilustração do corpo que tem muitos membros, não é? Então imagina só se tivesse vários membros iguais e com a mesma característica, como que o corpo ia funcionar? Como que ia funcionar? Não ia dar certo. Então existe o corpo místico de Cristo, composto por salvos durante toda a história, e cada um tem uma função. Deus, ele usa cada um de uma forma. Então nós podemos observar que a unidade é fruto do Espírito Santo, que une as pessoas diferentes, com dons diferentes, para um só propósito. E qual é? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Então esse é o propósito, não é da unidade. É para a glória de Deus. Não é para que o ser humano seja glorificado, não é para que o nome de fulano venha a ser agradecido, não. É para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus, esse é o propósito. Então, nós estamos falando em unidade. Você traz uma ideia interessante que provoca. Eu acho que é Êxodo 32. Se vamos procurar lá, Êxodo 32, tem algo que é interessante, que é bom de aplicar aqui. E, professor, vale a pena pegar aí, tá? Êxodo 32, quem chegar primeiro? 32 acho que é o 3. 32, vamos lá. 3 e 4. Tá aí, irmã Thelma? Tá. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e o trouxeram a Arão. E ele os tomou de suas mãos, é isso? Não, o buril tá aqui no 3, tá? Eu quero a palavra buril. Me lembrou Êxodo 32 que eu tinha lido. Mas é um pouco antes, tá, gente? Vamos lá. Até o finalzinho eu vou lembrar qual é o capítulo. E aí vocês me ajudem aqui também. Mas é em Êxodo, porque eles estão fazendo um altar. E quando ele está construindo o altar, Deus dá uma ordem para que eles não usem o buril. O buril é uma ferramenta de lapidação, como martelo, martelete, né? Mas não é o 32, que o 32 é o bezerro, né? É um pouco antes. Então, por que não usar buril? Porque a proposta de Deus na construção do altar é que as pedras fossem colocadas conforme o seu formato. Então, conforme a sua forma, e você traz com muita propriedade, João Rodrigo. Êxodo 20 e 25. Então vai lá, veja lá. Você traz com muita propriedade essa questão de cada um ser usado da forma que ele é. Então, veja aí, 20 e 25, né? É isso mesmo. Se me edificardes um altar de pedra, não o fareis de pedras lavradas, porque se levantardes sobre ele o cinzel ou buril, vós o estareis profanando. É isso aí, Êxodo 20, 25. Êxodo capítulo 20, versículo 25. Então a ideia é, cada um tem a sua forma nessa construção. Sim. Cada um é usado do seu jeito. Sim. Não é que um é maior, o outro é menor diante de Deus, mas cada um tem a sua perfeita funcionalidade. A ideia é que se lavrasse com o buril, elas ficariam no formato bonitinho, mas não, é do jeito que nós somos mesmo. E custei a entender isso, né? Mas quando eu entendi isso na minha vida, eu fiquei feliz da vida, porque eu queria pregar igual os pregadores de Gideões, né? A gente quer ensinar igual... E essa é a beleza da igreja, essa diversificação dos talentos, dos dons espirituais, e o que nos une é o Espírito Santo, porque ele é um só. O que nos une a Deus é o Espírito Santo. É por isso que nós temos que buscar o Espírito Santo e mantê-lo na nossa vida, porque eu sempre digo, se o Espírito Santo sai, quem entra? É verdade, a casa tem que ser toda dele, né? E a casa tem que ser toda dele. Então, se está havendo, né, algum tipo de contradição dentro da igreja, é porque ali, em algum lugar, o Espírito Santo não está. Em alguma casa ele não está habitando. E encaixa isso dentro dessa ideia de unidade de cada um do entendimento com o subponto 3, que é o encorajamento à unidade, né? Ou seja, o que Jesus quer? Que encorajados nós possamos juntos dar testemunho do reino. Nós precisamos disso, entender isso, né? Que é o versículo, a proposta é o versículo 21 e 22, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim, eu em ti também, eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a sua glória que me deste, para que sejam um como nós os somos. Ou seja, ele está falando de unidade, ele está falando de propósito e está falando de encorajamento. Para quê? Qual é a proposta? Para testemunhar.
Aí a lição vai concluir aqui dizendo, ou melhor, esse ponto: o testemunho perde completamente a sua credibilidade sem a unidade da fé. Sem a unidade da fé. Sim. Se a gente não tiver unidade, eu estou junto contigo aqui, mas às vezes nossa fé não está no mesmo propósito. Você está crendo que Deus vai fazer, mas eu estou incrédulo. Não é unidade. Não é unidade. Isso não é unidade. Nós estamos juntos, mas sem propósito. E aí não tem credibilidade. Exatamente, não gera crédito. Por isso que muitas vezes acontece, infelizmente, em tantos lugares, tantos escândalos. Por quê? Porque não tem credibilidade. O evangelho acaba caindo em descrédito e o nome de Deus não é glorificado. Exatamente. Como deve ser. E nós precisamos, vocês já trouxeram essa palavra aqui, é viver esse vínculo, porque quem tem que ser glorificado na igreja é o nome de Jesus. Sim. É Jesus Cristo quem tem que ser glorificado. Nós vivemos para a glória dele, né? Exatamente. E a nossa unidade, a nossa comunhão em família, em igreja, em amigos, ela vai demonstrar e vai dar crédito para a nossa pregação. Olha que coisa linda, né? E um ponto interessante é que muitas das vezes algumas pessoas acabam saindo dessa questão da unidade e acabam dividindo por conta de nome de denominações, né? Então, como se, eu faço parte da Assembleia de Deus, congrego na Assembleia de Deus, mas o outro irmão, salvo em Jesus, está em outro contexto, em outro ministério. Não, então, ele no canto dele, não, nós somos todos irmãos, somos todos irmãos, vamos todos para o mesmo céu, não é verdade? E não devemos ter inimizades, muito pelo contrário. O que nos une é muito mais do que aquilo que nos separa. Algumas divergências teológicas, questões pormenores, mas isso não vem ao caso. O que nos une é muito maior, que é Jesus, que é a esperança em Cristo. Glória a Deus por isso. Eu digo nesse contexto que nós estamos em trincheiras diferentes, mas o general e o chefe é o mesmo. Verdade. E a batalha é a mesma, o inimigo é o mesmo, né? Verdade. Então, nós precisamos disso, né? Eu quero agradecer ao presbítero Rodrigo, professora Thelma, por vocês terem podido estar aqui, foi muito bom, né? Nós vamos concluir, né? Temos que concluir, depois eu quero pedir, Thelma, você orar por nós, tá? Fazer essa oração. A conclusão eu tirei do livro de apoio, Elianai Cabral, ele escreve que nenhuma voz jamais foi ouvida, no céu ou na terra, com a profundidade e sublimidade da oração que Jesus fez por si mesmo, pelos seus discípulos e pela sua igreja e pela igreja futura, conforme João 17. Essa é a colocação do livro de apoio de Elianai Cabral. Quero deixar um convite para a próxima lição de número 12, o julgamento da ressurreição. Nós vamos ver ali esse trâmite com Jesus ali, de quando ele é julgado até o Calvário, morte, ressurreição, né? Vai ser mais uma lição maravilhosa. E deixar um convite para você também acessar o nosso canal no YouTube, a TV Mão Amiga, canal 524 da NET Claro, você acessa também ali com várias programações, além dessa, programações muito boas de qualidade, Facebook, Instagram, EBD, ou Escola Bíblica Dominical SJP, você acessando, se inscrevendo e divulgando estará nos ajudando a alcançar o maior número de pessoas. Então, nos ajude com isso, né? Professora Thelma, nos despeça em oração. Oremos. Senhor, meu Deus, te damos graça. Te damos graça, Pai, por este momento de aprendizado. Queremos te pedir a tua graça, a tua força, o teu Espírito Santo. Sim, para Deus. Que possamos, assim como o Senhor, continuar intercedendo, Pai. Que a unidade, que a comunhão esteja sobre nós todos os dias. Que possamos continuar seguindo os teus passos. Continuar, Pai, fazendo aquilo para o qual nós fomos escolhidos nesta terra. Manifestando, Pai, a tua glória sobre nós. No nome de Jesus nós te glorificamos. Amém. Glória a Deus. Domingo pela manhã procure uma igreja evangélica Assembleia de Deus mais próximo da sua casa, pois lá terá uma equipe preparada para lhe ensinar a palavra de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.